Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje iremos abordar questões de modularidade na linguagem Rayleigh. Nós temos aqui um exemplo, dessa aplicação com a diferença de gaussianos, que é um filtro utilizado para ah, melhorar as bordas de uma imagem, certo? Ou simplesmente obter ah, as bordas da imagem. Nós, no caso aqui, estamos fazendo a linearização dessa diferença de gaussianos. E através disso nós obtemos uma abstração das bordas da imagem. Então vocês vão ver um padrão bem interessante e estilizado, né? Levemente artístico, que aparece a partir dessa linearização. Então a nossa pipeline é composta, por uma entrada e uma saída apenas, e nós temos ah, aqui três parâmetros que serão utilizados para a computação, certo? A diferença de gaussianos, ele é basicamente, como o nome diz, a diferença entre a aplicação entre um gaussiano com um sigma menor e um gaussiano com um sigma maior. Então, se vocês lembram do curso de fotografia computacional, nós vimos, especialmente na parte onde falamos sobre local tone mapping, que o filtro gaussiano ele pode causar uma distorção espacial até, certo? Ele espalha um pouco da impressão dos pixels aos seus vizinhos. Então, quando um pixel tem um valor muito extremo, muito claro ou muito escuro, a gente tem aquele halo que é espalhado aos vizinhos, né, do meu pixel. Isso seria parecido com uma distorção espacial, né, em relação àquele pixel. Então, a gente utiliza uma ideia parecida, onde se a gente utiliza um sigma maior, é como se essa distorção ela fosse maior. E se a gente utiliza um sigma menor no filtro gaussiano, essa distorção vai ser menor. Então, uma distorção maior e uma distorção menor, né, é como se estivéssemos tirando aí uma derivada, certo? Ela tem um sentido parecido com o de derivada. Então, nós vamos utilizar isso para visualizar as bordas da imagem. E aí, no caso, temos aqui um padrão que vai ser aplicado normalmente, que é nós determinamos apenas o sigma menor, e o sigma maior é a multiplicação do menor com um fator específico, certo? Aqui o sigma menor por padrão tá como 1, certo? E o valor que vai multiplicar esse sigma maior para o sigma menor para obter o sigma maior é 1,6. Nós temos também esse roughness aqui, porque nós podemos controlar, né, um pouco a ruidez da minha saída linearizada, certo? Através desse roughness. Em vez de tirarmos a diferença diretamente, nós multiplicamos a imagem com sigma maior por esse valor de roughness. Quanto maior ela for, mais ruidosa vai tender a ser a nossa imagem. Você tem várias chamadas speckles, que são pontos de luz ali na imagem de resultado. Quando você diminui essa roughness, você diminui a quantidade de speckles. Então, nós temos como entrada essa minha imagem colorida, certo? E temos aqui a minha imagem de saída com duas dimensões apenas. Primeiramente, nós começamos aplicando um boundary condition. E aqui eu estou utilizando o mirror interior porque uh, a diferença de gaussianos é o tipo de operador em que você vê a distorção que eu tinha mencionado, né, que pode acontecer com as bordas, né, a borda constante, por exemplo. Então, se você aplicar um constant exterior aqui, você vai ver que nas bordas da imagem vai ter um escurecimento, certo? Especialmente porque a gente está calculando a, o tamanho do kernel a partir do meu sigma. Então, se o sigma ou o k for muito grande, nós vamos ter um kernel bem maior. Então, fica bem mais suscetível à aparição desse tipo de artefato. E aí é por isso que eu escolhi a Mirror Interior, que vai espelhar o interior da imagem e vai evitar que a gente tenha artefatos desse formato, certo? E aqui, logo após isso, nós temos exatamente
a aplicação da modularidade com o Halide. Eu tenho outro header aqui definindo essa função, né, esse generator que vai definir uma função que converte uma imagem colorida para a escala de cinza. Isso é algo que vai ser utilizado em diversos operadores. Então, é normalmente interessante que ele esteja implementado de forma modular. Então, a gente começa aqui criando o nosso input e output, e dessa vez estamos utilizando funcs ao invés de buffer, para possibilitar esse uso modular. Além das dimensões, nós vamos passar aqui o tipo da saída, certo? Então, a nossa func de entrada vai ter o tipo uint8 e a nossa func de saída vai ter o tipo float32, certo? E correspondentemente nós temos as dimensões no final aqui, como fazíamos com os buffers. Essa sintaxe justamente vai também possibilitar que nós alteremos o tipo da minha função, certo? Então, um exemplo, no OpenCV, vocês têm a conversão de cor, várias funções de conversão de cores, e elas normalmente retornam resultados diferentes para quando a saída ela é uint8 ou para float32. Por exemplo, o espaço CLab, né, o LAB. Nós temos que a saída dele, né, o canal L é de 0 a 100, e os canais A e B são de menos 127 a mais 128, se não me engano. Então, você tem números negativos e positivos, que não são codificados bem nesse uint8. E aí o que o OpenCV faz é adicionar 128 a, a esses canais que contêm valores negativos, possivelmente contêm valores negativos, para que eles estejam ali entre 0 e 255, ok? Então, a gente pode fazer a mesma coisa utilizando, né, essa sintaxe de alterar o tipo da minha imagem, né? Então, a gente verifica qual o tipo da imagem, a gente pode verificar como codificar a nossa saída, certo? Nós temos aqui dentro do generate a função que vai gerar o image gray, certo? Então, nós temos aqui a separação dos canais e conversão para float32 dividindo por 255. E seguindo a isso, nós temos a ponderação, né, dos valores de canais. Ok? Eu tenho aqui tanto a possibilidade de utilizar um autoscheduler ou um schedule pré-definido aqui, certo? Bem parecido com o que a gente tinha visto antes com outras pipelines. Voltando ao DOG aqui, né, o Difference of Gaussians, nós temos aqui, dentro das variáveis privadas, esse ponteiro aqui, né, um ponteiro chamado Smart Pointer, certo? Para que a gente não precise lidar com a questão da alocação e liberação da memória. Então, estou utilizando esse Unique Pointer aqui, de tipo Halide Image Gray. Então, estou utilizando a classe como esse tipo aqui. E aí, quando a gente está dentro dessa pipeline, eu posso utilizar esse método create também, né, referenciando o tipo do generator. Então, isso aqui vai ser sempre o nome do generator. E eu estou dando o include aqui do meu header do generator. E eu crio, né, esse meu ponteiro a um generator desse tipo. E aí, através desse método aqui, apply, nós conseguimos, né, passar uma func como entrada para essa pipeline. Então, se eu tivesse outros argumentos aqui, por exemplo, integer, aí eu poderia passar também aqui com esse apply, certo? E vocês podem ver também que não tem nenhum assign para uma saída. A gente vai pegar a saída de uma forma um pouco diferente, né, com essa sintaxe. Então, com também essa sintaxe aqui, que é respectiva ao uso de um ponteiro. Então, nós não vamos usar um ponto apply, mas sim essa setinha aqui, certo? E é bem simples essa instanciação e aplicação, né, do meu generator aqui. E aí isso possibilita que eu utilize esse Highlight Image RGB to Gray em vários, né, dos meus outros headers de generator, certo? Definindo a minha função. Em seguida, nós calculamos o tamanho, né, de kernel. E, inclusive, eu fiz outro
exemplo de modularidade que é utilizando um header normal mesmo, sem um generator, onde a gente tem a definição de um expert aqui, uma outra função aqui, e poderão ter também functions definidas aqui, certo? Que vão ser é, utilizadas dentro da minha computação. Eu estou utilizando aqui essa função getKernelWidth para pegar o tamanho do canal a partir do sigma. Então eu estou utilizando um exemplo de dentro da sorte do OpenCV, certo? Para obter um kernel size de forma equivalente ao que o OpenCV faz. E aqui eu tenho também essa expert aqui, essa função que retorna uma expert definida, onde eu passo a minha var, no caso aqui, isso aqui vai ser uma var de entrada, mas eu estou colocando como expert, e o nosso sigma, certo? Que é justamente a expressão do filtro gaussiano, ok? Então, nós vamos poder utilizar essa função aqui múltiplas vezes e isso aqui também múltiplas vezes, certo? Eu obtenho aqui o meu width pelo ah, sigma, certo? E como aqui eu estou utilizando um float, eu preciso chamar o método value, certo? Senão ele vai reclamar pelo caching para float, direto de um expert. E para o kernel com um sigma maior, eu vou pegar ele a partir dessa multiplicação aqui dos values dos parâmetros, certo? Seguinte aqui, nós temos experts que definem esses sigmas com um nome bonitinho, um nome separado. E aí aqui, como a gente está em Halide já, né, a gente tem uma função aqui em C++, aqui está em Halide, eu não preciso chamar esse método value aqui. E a partir disso, eu computo para cada, né, i desse aqui, o peso gaussiano, certo? Utilizando o sigma menor e o sigma maior. E aqui eu não estou computando o filtro 2D, porque eu só preciso, o filtro gaussiano ele é como se fosse uma multiplicação com duas versões de uma dimensão dele mesmo, certo? Ele é simétrico. Então a gente só precisa de uma função dessa e duas indexações delas diferentes, com dois vars diferentes, certo? E multiplicando uma a outra. Então eu vou ter uma var que vai iterar como se estivesse indo na vertical e outra como se estivesse indo na horizontal. Então a indexação conjunta delas e a multiplicação vai me dar o peso naquela posição específica, certo? E aqui eu estou definindo os meus reduction domains, como a gente viu, para aplicar a convolução, certo? Então estou indo do negativo, né, metade do tamanho de kernel, até com a extensão, sendo o tamanho de kernel em si. Então aqui eu estou indo, né, por exemplo, se fosse 3, eu estaria indo de -1 e andando 3 casas, né, tanto na horizontal como na vertical. E eu faço isso para os dois kernels, então eu tenho dois R-DOMs aqui. Seguinte a isso, a gente vê aqui como, né, obter a saída do meu generator instanciado dessa maneira aqui. A gente vai ter esse image output, que é justamente o nome aqui, certo, dessa variável, ok? Do output aqui do generator. Então eu vou só, novamente com a sintaxe do traço, pegar esse image output e já fazer a indexação dele aqui, utilizando o nosso reduction domain, certo? No caso aqui a gente está fazendo a convolução com o sigma menor. E aí, como eu estou indo de negativo a positivo, eu consigo só adicionar ao x e ao y para pegar o pixel atual, certo? E aí a gente vai utilizar o reduction helper para fazer a soma, né? Tanto do peso, dos pesos, como também da ponderação com o pixel, certo? Então a gente vai compor a convolução dessa forma. A gente vai somar os pesos aqui. Então, como eu disse, o peso ele vai ser só duas indexações com uma multiplicação da mesma func, certo? Com duas vars diferentes. No caso aqui eu estou utilizando a variável do RDOM, certo?
é chamada RVAR. Elas são RVARs. E a partir daqui, nós obtemos, né, a soma desse peso em específico, para que possamos normalizá-lo depois, né, a computação. E aí nós multiplicamos o pixel pelos pesos dentro aqui desse sum, né, que é um reduction helper, e dividimos pela soma do peso, certo? E aqui a gente pode nomear essas somas. Caso contrário, o Rayleigh ele vai colocar como se fosse sum e depois vai colocar um sinal de dólar e a numeração dessa soma, né? Por exemplo, essa daqui vai ser apenas sum, seguido de sum 1, sum 2, sum 3 e por aí vai. Então, para evitar que a gente fique com esse nome nada informativo aqui na plotagem, né? Eu posso passar esses nomes aqui. Eu faço algo similar com a, a convolução com sigma maior. E no final aqui, a gente vai fazer a linearização, certo? Eu tenho então aqui um select que vai fazer a linearização, certo, da minha diferença. Eu tenho a diferença sendo computada aqui com a multiplicação do filtrado com o sigma maior pelo roughness, certo? Eu posso fazer sem essa multiplicação aqui, mas é o mesmo que roughness igual a 1. E aí eu checo se ele é se essa diferença é menor ou igual a zero. Quando ela é menor ou igual a zero, eu tenho uma borda, certo? Eu considero como borda. Já se a diferença naquele pixel for maior que zero, eu considero como não sendo borda. Então, vai para zero aqui. Se vocês notarem, eu não tenho registro para o RGB to Gray, certo? A gente não vai precisar fazer essa registration dele. Aqui dentro da minha main é algo bem simples, como a gente já tinha visto antes, nem sinal do RGB to Gray aqui, certo? Então ele vai funcionar como se fosse um generator normal após a compilação. Se vocês notarem durante aqui a compilação, nós também não temos nada fora do comum, certo? É a mesma coisa que vimos antes, só alterando aqui os parâmetros que eu estou utilizando para compilar esse generator, certo? Então basta incluir um header definindo esse generator aqui e utilizar um create, certo? Fazendo um assign para um ponteiro e utilizar a sintaxe de apply e obtenção aqui do image output ou qualquer que seja a variável nomeada de saída, certo? Nós podemos então entrar no diretório desse exemplo e compilar para verificar o resultado. Como parâmetros padrões, eu tenho aqui um sigma de 0,5, um k igual a 7, então o sigma maior vai ser 7 vezes 0,5, ou seja, 3,5, e roughness igual a 0,7, para não ficar tão cheio de speckle, certo? Então temos aqui o resultado com aquela nossa imagem do cameraman. Ele dá bordas bem grossas mesmo. Nós podemos diminuir também ou aumentar a roughness. Se eu, por exemplo, colocar como 1 e rodar novamente, eu vou... Então, nós temos aqui, né, bem mais ruído nessa imagem. Então dá para ver o efeito, né, do roughness. Eu posso ir ao extremo com ele também aqui. Certo? Então fica bem mais simplificado. Nós podemos também alterar o sigma e o k, certo?
Então, se eu coloco um sigma um pouco menor, nós devemos ver umas bordas um pouco menores, certo? Mais finas, já que aquela nossa distorção causada pelo Gaussian Blur não vai ser tão grande. Então, as bordas ficam bem mais finas. E pode também ver que não tem tanto aqueles speckles mesmo com o roughness antigo, certo? E esse foi só um exemplo simples de como aplicar a modularidade com Halide. Existem vários níveis de complexidade, né, para esse tipo de utilização do Halide, mas para um primeiro momento, né, esse exemplo deve abordar o suficiente para que vocês consigam utilizar o Halide dessa maneira também. Como leitura recomendada, eu deixo aqui a documentação do Halide, no ponto onde fala sobre os generators, e também um exemplo um pouco mais complexo da modularidade sendo aplicada com Halide e o uso de generators. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.